olha, a gente vai falar um pouquinho sobre a nova regra fiscal que foi apresentada agora há pouquinho no Ministério da Fazenda e que vai substituir o teto de gastos. A informação que a gente tem é a seguinte, que ela foi apresentada hoje, mas só vai seguir para o Congresso Nacional depois da Páscoa. O texto foi detalhado, né, pelo Ministério da Fazenda e limita o crescimento das despesas do governo a 70% do crescimento das receitas, ou seja, quanto maior o crescimento do produto interno bruto e da arrecadação, mais espaço é aberto para que seja feito algum tipo de gasto. O entendimento da atual gestão do governo federal é de que o teto de gastos não permitiu que o país investisse como deveria nos últimos anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que é preciso mudar questões que foram definidas em um passado, principalmente sobre o pagamento de impostos. A gente destaca ainda o seguinte, que esse texto prevê zerar o déficit da União em 2024, fechar as contas no azul em cerca de 0,5% em 2025 e 1% em 2026. Além disso, haverá uma espécie de meta a ser cumprida, que seria um intervalo que pode limitar o crescimento das despesas e, caso esse limite não seja respeitado, as restrições serão maiores no ano seguinte. A ideia dessa mudança, segundo o governo federal, é colocar os pobres de volta no orçamento, além de recuperar o recurso para políticas públicas essenciais e também dar mais espaço para investimentos públicos. Quem também participou dessa coletiva foi a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, que disse que a medida quer dar qualidade ao gasto público, além de diminuir a dívida pública. A gente destaca, por fim, que o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina aí como vai ser o orçamento do ano que vem, termina no próximo dia 15. Com isso, o orçamento de 2024 vai ser construído a partir dessas novas regras que prevêem, entre outros detalhes, metas de crescimento da economia e também de controle dos gastos. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Daqui a pouco nós entrevistaremos aqui a nossa Juliana Rosa, que vai detalhar, ela vai destrinchar melhor esses pontos que foram divulgados aí. E tem já algo que foi dito pelo Haddad que nos chama a atenção, de que o governo não vai criar novos tributos, né? Ele foi enfático quanto a isso. E eu acho que é uma surpresa muito boa nesse sentido e a gente espera que isso seja praticado. Mas tem um pulo do gato aí nessa história. Por 50 anos, né? Por falar nisso, né? Que ele fala, né, João, em áreas da economia que não são tributadas ou não são tributadas de maneira eficiente, porque estão baseadas em leis, em regalias, que já não servem mais para a economia. E ele até usou uma frase que a gente separou aqui, daqui a pouco a gente pode colocar. Se todo mundo começar a pagar imposto, a gente vai pagar menos juros. Isso é bom para a economia. Ele falou isso mais no finalzinho da explicação do plano dele, né, João? Incentivos fiscais, seria retirar alguns incentivos fiscais? Acredito que sim. É exatamente esse o ponto, viu, Joel e Aninha? Tirar esses incentivos fiscais, fazer com que, de fato, as pessoas que não pagam impostos, que elas passem a pagar, né? Ele falou a respeito da tributação dos mais ricos, aquela questão que ele já vinha defendendo há algum tempo, né? Destacou que é preciso mudar, de fato, alguns pontos da lei para que essa questão seja eficiente. E, obviamente, diz que, como consequência dessa situação, a gente teria a redução dos juros, né? Então, esse é o ponto central dessa medida, assim como também o fato do crescimento, né, das despesas está atrelado aí ao crescimento das receitas, isso levando em consideração que a gente tem um déficit aí ao longo desse próximo ano. Tá, então depois da Páscoa que será entregue ao Congresso. A gente já tem condição de saber quais são esses incentivos que serão retirados ou modificados? Ou a apresentação ela foi mais de forma genérica, João? Ela foi mais de forma genérica, viu, Joel? Ainda não é possível dizer quais seriam, até porque essa questão pode ser definida no Congresso Nacional, né? Claro que com a ajuda da equipe econômica. Então é um ponto que ainda está sendo discutido. O Haddad fez questão de frisar que esse texto ele vai ser redigido ao longo dessas próximas semanas para que seja entregue até aí o final do feriado da Páscoa. Isso aí. Entendi. E as modificações que acontecerão também no próprio Congresso. Aliás, sobre isso a gente tem um trechinho da fala aqui do Haddad, né? Eu vou colocar também, João, para a gente ouvir, dizendo que ele está bastante confiante em relação à aprovação desse projeto no Congresso. Ó. Eu penso que o Congresso Nacional está realisticamente otimista. Com quem você conversa, da oposição da situação, todo mundo fala, nós precisamos aprovar a nova lei, a nova regra fiscal e a reforma tributária.
e eu ouço de muitos parlamentares da oposição, isso não é governo, isso é o Estado brasileiro que está em jogo. É isso aí, então, dizendo que nas negociações ficou claro ali que há uma boa vontade, pelo menos é isso que ele está dizendo, né? Mais cedo o ministro Alexandre Padilha falou a mesma coisa, que há uma boa vontade de situação e oposição para votar a favor desse projeto no Congresso. Quando chegar lá que a gente vai ver, né? Antes, são outros 500. Aí eles vão sentir a repercussão pública, né? Como é que o mercado está recebendo essa proposta. E quando chegar nas mãos aí dos congressistas, a gente vê como é que vai funcionar. O que vai se iniciar, na realidade, é uma discussão com o próprio Congresso. Né? Certamente algumas adaptações serão feitas no próprio Congresso. Ô, João, muito obrigado, viu, querido? Um abração para você aí. Valeu, João. Valeu, queridos. Um grande abraço, até amanhã. Você vai pro ar-condicionado agora, né, João? Exatamente. Agora é momento de dar uma relaxada no ar-condicionado. Isso aí. Valeu, João. Valeu, um abração.